Bom, nesse vídeo eu vou apresentar uma análise do julgamento do recurso especial número 706/769, que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, e mostrar como o pensamento do filósofo Ronald Dworkin foi utilizado nessa decisão. Também farei uma relação com os conteúdos da unidade 3, especialmente no que se refere à ponderação e entre os princípios constitucionais. Bom, o caso teve início quando a ex-prefeita de Mossoró entrou com uma ação de indenização por danos morais contra a rede Resistência de Comunicação, na rádio local da cidade, com grande audiência, e daí então foram feitas diversas acusações ofensivas, como a de que a prefeita perfurava poços em propriedades de fazendeiros em troca de votos, usava propagandas mentirosas, e que apesar de ser eleita, quem realmente governava era o seu marido, não ela. Foi isso que foi dito, foi proferido durante o programa da rádio. Bom, essas declarações foram consideradas abusivas, né, difamatórias e com teor até mesmo preconceituoso, de certa forma, ultrapassando assim, o limite da política e atingindo diretamente a pessoa e a sua honra. Bom, aí o STJ manteve a condenação à emissora por danos morais e rejeitou o recurso especial. A corte entendeu que o direito à honra da prefeita foi violado e que houve um abuso do direito de informar, certo? Aí o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, deixou claro também que a liberdade de expressão, embora seja um direito fundamental, não é absoluta. Então ela deve conviver com os direitos fundamentais em harmonia, como o da dignidade da pessoa humana e o da honra pessoal. Bom, nesse ponto o julgamento faz uso direto também do pensamento do Ronald Dworkin, até mesmo quando o ministro explica a diferença entre regras e princípios, destacando que, ao contrário das regras, que se aplicam de forma tudo ou nada, mas de maneira mais específica, né, os princípios possuem um peso e precisam ser equilibrados conforme o caso. E no conflito ainda, né, o STJ identificou que havia dois princípios constitucionais em jogo, que é o da liberdade de a livre liberdade de manifestação e o da proteção à honra. Bom, então o tribunal ponderou esses princípios e decidiu por acolher um deles, qual seja o que foi o da dignidade da pessoa humana. Né? Ela teve a honra ofendida, então foi esse o princípio que permaneceu na análise do julgamento. Bom, essa ponderação está totalmente alinhada também ao conteúdo do UA3, porque a Corte também aplicou a técnica ensinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que envolve ali as 3 etapas de identificar os princípios em conflito, primeiramente, analisar as circunstâncias no caso concreto e aí, posteriormente, somente ao final, vir a decidir. Também com base na proporcionalidade, na razoabilidade, que o princípio deve preponderar em determinados graus. Né? Bom, o julgamento também menciona o Robert Alex, que considera também que os princípios como mandamentos de otimização, ou seja, normas que devem ser satisfeitas na maior medida do possível. Também uma aplicação do pensamento do Dworkin foi correta, pertinente ao meu ver, e o tribunal interpretou a Constituição da maneira moralmente orientada, certo? Como defende o autor, buscando a melhor resposta possível diante do caso concreto. O STJ também concluiu que a liberdade de expressão não pode ser usada como um escudo para ofender outras pessoas, fazer insinuações caluniosas, principalmente também pelo fato de que ela era uma ex-prefeita, então uma pessoa pública, que poderia afetar até mesmo a sua vida, o seu mandato, por exemplo, ou até uma posterior candidatura, e sem provas robustas. Né? Então o tribunal concluiu que ela teve a sua dignidade atingida. E, bom, o caso também mostra que a filosofia do direito pode ajudar a orientar as decisões, né, equilibrando-as por meio também dos estudos desses filósofos e juristas. E, né, o acórdão demonstra também uma sensibilidade ao tratar dos valores constitucionais, entre a colisão entre eles, e assegura, acima de tudo, que eles devem ser harmônicos, né? E com base na justiça e na razoabilidade, na proporcionalidade, dependendo de cada caso. Bom, então, portanto, né, o julgamento do recurso especial é um exemplo claro da aplicação das ideias do Ronald Dworkin no direito brasileiro, mostrando também que o judiciário pode e deve agir com responsabilidade,
fazendo essa ponderação, né? Tendo que fazer essa medida, esse contrapeso para decidir qual será o princípio fundamental que vai se sobressair sobre o outro em determinados casos, né? Nesse caso, como já disse, foi o princípio que se sobressaiu foi o princípio da ofensa, né, à dignidade da pessoa humana. Então, é isso.